Falar constantemente das atividades culturais de nossa região é um dos papéis que a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, realiza há alguns anos, levando até você muita informação e mostrando o que há de melhor nos eventos regionais. Em junho, comemoramos o mês do meio ambiente. A sua importância como abrigo e fonte da vida desperta a atenção do homem, para que se preserve a natureza e, acima de tudo, viva-se em harmonia com o meio, seja ele rural ou urbano. Tudo isso veremos no Vida e Cidadania de hoje. A beleza e a onipotência da natureza encantam as pessoas, que logo fizeram dessas qualidades a imagem do que é o meio ambiente. Mas será esta a realidade que se vive? A região do Vale do Paraíba é um exemplo do contraste entre a tranquilidade do ambiente natural e a agitação do meio construído pelo homem. Atravessando o seu território repleto de morros, encontramos as últimas remanescentes de Mata Atlântica. O verde escuro das árvores divide espaço com o verde claro das áreas de pasto. Dentro da floresta, percebe-se que ela está mais silenciosa e clara. A luz do sol penetra com mais facilidade por entre as árvores que já não são tão densas. Com uma área que no início da colonização correspondia a 81,8%, equivalente a 20.450.000 alqueires do território paulista, hoje está reduzida a cerca de 7%, ou seja, por volta de 1.732.000 alqueires. As queimadas ainda são frequentes e grandes contribuidoras para a devastação das áreas nativas. Possuindo um alto grau de endemismo, ou seja, possui espécies únicas, ela se mostra muito frágil à degradação. 20 espécies de primatas são um exemplo que está correndo sério risco. Dos 202 animais ameaçados de extinção, 171 são próprios da Mata Atlântica e são dificilmente encontradas por entre a vegetação. A destruição de parcelas, ainda que pequenas, dessa floresta pode significar a perda irreversível de inúmeras espécies, por vezes sequer estudadas pela ciência. As flores, como as bromélias, símbolo deste tipo de local úmido, agora são escassas. De cada 2 árvores nativas desta mata, uma só é encontrada. O palmito jussara, que tem em seus frutos o alimento de vários animais, quase não existe mais, por ser tão apreciado e servido em abundância nos restaurantes. A ameaça também se dá à população, que vive próxima a estas áreas remanescentes. Os seus conhecimentos sobre a floresta e seus ciclos passam a ser ignorados, e eles se veem forçados a tentar a sorte nos grandes centros. A erosão é outro traço que marca a interferência humana no meio natural. Retira a camada fértil da terra, provocando grandes rachaduras. A magnitude das águas que se refugiam na região da mata impressiona pela força com que correm. As rochas por onde descem traçam um caminho curvo e cheio de quedas. A preservação das matas como meio de resguardar este patrimônio hídrico é outro ponto-chave, visto que elas abastecem milhares de pessoas. O rio Paraíba, principal afluente do território Vale Paraibano, também possui sua nascente próxima às áreas cobertas pela Mata Atlântica. Formado pela união dos rios Paraibuna, que tem seu início no município de Cunha, e pelo rio Paraitinga,
ele compõe uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. Esta bacia também guarda espécies únicas que formam um rico ecossistema. O fenômeno que se dá à sua origem antes era natural, hoje ocorre artificialmente na represa de Paraibuna. Suas águas destacam-se pelo caráter de corredeira, o que proporcionou a instalação de usinas hidrelétricas de Jaguari e de Paraibuna. A sua importância histórica também é destacada, assim como o fato dele ser a razão da lembrança da fé de muitos. Próximo às nascentes, suas águas são límpidas. A primeira bica demonstra o brilho e a pureza do líquido que vem de dentro da mata. São nestes locais que beber a água do rio Paraíba não é uma preocupação com futuras doenças. Esta realidade passa a contrastar com a turvidez das que estão próximas às grandes cidades. À medida que correm, elas vão ganhando toneladas de resíduos, vindos das indústrias e das próprias casas. O esgoto, em sua maioria, é mandado diretamente para o rio, sem nenhum tratamento. Lixo também é lançado, demonstrando a falta de consciência da população. Ainda hoje é comum encontrar várias pessoas pescando em suas margens, sem pensar nos poluentes da água. A pesca no rio Paraíba ainda é um meio de sobrevivência para muitos. Os peixes nadam pelas águas competindo com a poluição. A garça, ave que vive a andar pela beira do rio, hoje passeia por entre a vegetação rala, que em vários locais virou pastagem para animais domésticos. A vegetação ao redor das águas é de suma importância para a vida do rio. Atualmente, ela foi quase que inteiramente devastada. A ação dos potes de areia é uma das principais responsáveis por este fato. Acabam com a mata ciliar para instalar seus equipamentos, que causam forte erosão. Em 1995, só na região da Grande São Paulo, eles somavam 195. A construção irregular às margens é outra realidade triste. A mão do homem está por entre todo o rio. Que o rio hoje está semi-morto e nós precisamos ressuscitar esse rio Paraíba e os seus afluentes. Não vamos esquecer que são os afluentes, esses ribeirões, córregos que vão desembocar no Paraíba, é que levam o esgoto até o rio Paraíba. Então nós temos que resolver esses problemas do esgoto, os problemas da erosão, os problemas de extração de areia, de desmatamento. Isso é uma tarefa muito pesada, não é para 1, 2 anos, é para 10, 20 anos que nós precisamos terminar essa empreitada. O apelo ao consumo e o uso de embalagens descartáveis e não biodegradáveis aumentam a quantidade de lixo. Os depósitos de lixo a céu aberto e em partes nas áreas de várzeas guardam não só um problema que agride o meio ambiente, mas também mostra a pobreza humana nos dias atuais. Hoje as pessoas se espremem nos grandes centros urbanos, demonstrando o crescimento desorientado destes locais. No ano de 1991, o número de pessoas que viviam nas cidades era de 90,7% nesta região, aumentando para 95% quando refere-se às grandes cidades. O crescimento das cidades e do número de indústrias também é causador da piora contínua da qualidade do ar. A fumaça escura que sai das chaminés sobe para a atmosfera. As pessoas não podem nunca atravessar os dois conceitos e entender que a questão ambiental está intimamente relacionada com a questão urbana também, com a questão das cidades. E dentro das cidades a gente tem esses problemas seríssimos, principalmente esses problemas de poluição do ar, né? Que a gente tem assim um veneno circulando pelo ar e que a gente está respirando isso o tempo todo, que são esses compostos aí de carbono, né? São derivados de queima de combustíveis fósseis. O aumento do número de carros representa a maior emissão de gases poluentes. Há um crescimento da frota automotiva bastante forte no Vale em geral, né? Frente a uma decadência diária de uma série de cidades da própria Vale do Paraíba, mostra o conflito que existe e que precisam ser
trabalhados principalmente no sentido de preservar a qualidade ambiental. Nos grandes centros estão os principais problemas ambientais. As questões ambientais estão sendo tratadas muito na questão do ambiente urbano. Você vê a questão do lixo, hoje qualquer jornal que você abra, qualquer publicação que você abra que tenha qualquer questão ambiental sendo citada ali, você vê muito a questão dos resíduos sólidos, né, que são os lixos, resíduos industriais, tudo. Isso é um problema seríssimo do meio ambiente urbano e que afeta todo mundo, inclusive as áreas de preservação. O que fazer para mudar esta situação e melhorar a qualidade de vida? No próximo bloco, vamos saber o que tem sido feito para mudar esta realidade. Até já! Participar constantemente das atividades culturais de nossa região é um dos papéis que a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, realiza há alguns anos, levando até você muita informação e mostrando o que há de melhor nos eventos regionais. Na tentativa de preservar o meio ambiente e conscientes desta necessidade, várias propostas começam a surgir. A criação dos parques ambientais foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente para conter o avanço da degradação. O objetivo baseia-se na demarcação de áreas de vegetação nativa para a preservação e aplicação do desenvolvimento sustentável que se manifesta na prática do ecoturismo. O Parque Estadual da Serra do Mar constitui-se hoje como a maior porção contínua de Mata Atlântica preservada e ainda resguarda as últimas populações próprias da região. O Parque da Serra do Mar, que foi criado desde 1977, ele tem promovido uma preservação importante dessas formações florestais. Nós temos constatado que hoje o processo de derrubada dessas matas aqui na região foi praticamente paralisado e a mata se encontra em boas condições de conservação. Essas chamadas unidades de conservação vêm se equipando de hospedarias e trilhas que levam o visitante a conhecer o interior da mata. Este ato oferece o contato direto com a natureza. As pessoas passam a conhecê-la melhor, a prestar atenção em pequenos detalhes e começam a perceber como tudo é importante e precisa ser preservado. Brincadeiras são realizadas para educar as crianças e ensiná-las sobre as coisas da floresta. Daí você vai com ele até um local, escolhe uma árvore para ele, você escolhe, tá bom? E pede para ele tatear a árvore. Não, a sua árvore é essa aqui, ó. Ó, sente bem ela, passa a mão e tal, vê a altura, grossura, vê se tem alguma coisa do lado. Os pequenos se divertem observando a beleza das águas que correm por entre a mata. Na maioria dos parques estão também instalados laboratórios para o desenvolvimento de pesquisas acerca da diversidade biológica existente nestas áreas de preservação. Patrimônios históricos também são preservados nessas áreas, como o presídio político da Ilha Anchieta. A Mata Atlântica hoje é tombada como reserva da biosfera, o que representa o reconhecimento dela como sendo um importante reduto e provedor da vida. Na prática, chama uma maior atenção para sua preservação. O Cerrado é outra área que está sendo fortemente protegida. Possui uma característica própria que está se tornando escassa. Outra iniciativa parte da ação de pessoas comuns, que passam a fazer algo para mudar essa situação calamitosa. As ONGs, organizações não governamentais, são um exemplo mais claro. Nesta região do Vale do Paraíba, uma que se destaca pela participação constante é a Vale Verde. A gente criou a Vale Verde há 14 anos atrás, em 1988, que era de um grupo de amigos, né, que tinha essa intenção, que a gente discutia bastante sobre as questões ambientais, era bastante pessoas que tinham
essa questão ambiental assim enraizada, né, assim, nas discussões, tudo. E era um momento assim politicamente importante no país, que era o momento de 88, que era da nova Constituição, né, que era a aprovação da nova Constituição e tinha um capítulo específico sobre a questão ambiental. E aí nessa discussão esse grupo de amigos que se reunia sempre, a gente resolveu fundar uma entidade onde a gente pudesse estar canalizando, pudesse estar participando das discussões relativas ao meio ambiente aqui na região. Seus integrantes aventuram-se por caminhos difíceis na procura de conhecer cada canto deste território e poder passar a ajudar a preservar. Seu desafio é encontrar alternativas para harmonizar o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. A gente vem desde de 88 tentando promover eventos, fazendo lutas, tentando sensibilizar as autoridades, e temos sido razoavelmente vitoriosos no sentido de estar criando parâmetros e critérios para a utilização dos nossos recursos naturais. Uma das principais bandeiras levantadas é a proteção do Rio Paraíba. Promover discussões sobre estes temas é outra maneira de se encontrar soluções para estes problemas. Durante os dias 5, 6 e 7 deste mês, foi promovida na Univap a segunda ação ambiental em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, ocorrido no dia 5. No evento realizado pela Vale Verde, foram discutidas várias questões ambientais, como a do lixo, a dos recursos hídricos e a qualidade do ar. Especificamente, qualidade do ar é um dos indicadores de qualidade de vida. E ele depende muito do quê? De planejamento urbano também, porque à medida que se você tira mais os carros das ruas, você tem menos carros nas ruas, com certeza você tem menos poluição. Se você controla melhor as indústrias, também tem menos poluição. Ou seja, se você incentivar outros tipos de transporte na cidade, isso daí é uma coisa importante. Por quê? Porque você vai estar sempre criando uma cultura na população diferente, no sentido de ela se locomover. Vários gráficos demonstrando o aumento da temperatura terrestre foram apresentados. Pessoas de importantes órgãos estiveram presentes, mostrando-se preocupados com a situação. A importância da jornada é justamente a gente iniciar um debate sobre essas questões ambientais, e a intenção é que isso não fique só nessa jornada, entendeu? Que isso tenha desdobramentos mais para frente, porque tudo que está sendo falado aqui, está sendo gravado, isso tudo vai acabar virando documento, e a gente vai cobrar depois, né, das autoridades presentes aqui, tudo que está sendo colocado aí. A educação ambiental é outro ponto-chave para se preservar o patrimônio natural. Apresentar o reflorestamento como uma necessidade à melhoria da qualidade de vida e de conservação de espécies é uma alternativa para crianças aprenderem a importância deste ato. Todas essas são árvores das nossas matas, tá? Chama a mata ciliar. O que é mata ciliar? É a mata que envolve nas margens do rio, tá certo? Então são árvores, são mudas desenvolvidas aqui pela gente mesmo. Foi feita a captação de sementes aqui no nosso campus, tá? Então são árvores da nossa região. Todas essas árvores aqui. Isso aqui é um palmito, tá? Isso aqui é um ingá. Os cuidados que se deve ter com uma planta e a maneira certa de cultivá-la são apresentadas de forma prazerosa, para que eles absorvam a beleza daquele momento. Você levou ela lá no chão, tá vendo? Ela está um pouquinho funda, não está a cova? O que você faz? Coloca um pouquinho de terra, prepara bem o lugarzinho dela embaixo, agora você leva ela assim, e põe. Agora você vai chegar a terrinha nela, devagarinho, em volta e vai apertando em volta assim, sem torrão, tá? Ensinar crianças e adolescentes a importância da natureza é criar uma sociedade consciente de seus atos. Qual a importância de estar promovendo a educação ambiental para crianças e adolescentes? Bom, o objetivo principal para atingir crianças e adolescentes é dinamizar uma consciência para que essas crianças saibam entender a importância do meio ambiente, levando assim a consciência ambiental para a nossa geração e gerações futuras, diminuindo assim os impactos ambientais relacionados à questão de sobrevivência.
A atenção dos biólogos voltada para o aumento do conhecimento dos componentes do meio natural é essencial para que se transmita à população novidades sobre os seres vivos, que muitas vezes estão muito próximos, porém escondidos do olhar humano. Esse aqui são musgos, tá vendo? São restinhos de casca de árvore, tá certo? Essa é a parte da estrutura externa, né? E aqui, ó, você vê que internamente a câmara oológica, que chama, né, onde é que ficam os ovos, né? Já são raminhos muito delicados, tá vendo? E é todo trançado aqui, ó. É todo trançado no galho. É uma estrutura extremamente leve, mas muito bem feita. Tem os outros que são tubulares, tem uns que são construídos atrás de uma folha grande como essa também. Varia muito de espécie para espécie. O trabalho de biólogos, coletando amostras dos diversos ecossistemas naturais, com muita segurança e respeito, é outra forma eficiente de resguardá-los da extinção. Bem, aqui a gente pegou uma amostra, né, da fauna desse laguinho. Tem aqui atrás um remanso que formou com essa peneira. Com essa peneira aqui, a gente chega e vai forçando a peneira contra o fundo, puxando e recolhendo depois as amostras da fauna que tem. A gente encontrou vários peixes, insetos, larvas de insetos, crustáceos, né? O pessoal chama aqui na região de pitu, camarão de água doce, girino, besouro, né? Besouros, já insetos adultos, que são aquáticos, larvas de insetos. Qualquer vestígio é objeto para se saber um pouco mais sobre uma determinada espécie e seus hábitos. Aqui, essa tá com pelo. Deve ter comido algum roedor, ó. Essa já não tem mais cheiro. Tá vendo aí? Ó, aqui, ó. Essa aqui já não tem mais cheiro, não. Desenvolver e desfrutar de novas tecnologias é um processo inevitável e de direito do homem, mas repensar o progresso da forma em que ele está sendo concebido atualmente é uma necessidade. O meio natural é mantenedor e protetor da maior riqueza, a vida. Participe do nosso programa através do e-mail pautastv@univap.br ou pelo telefone 0 operadora 12 3947 1012. Até a próxima semana.